igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. É religião? Não. Foi fundada por Deus? Não. Jesus Cristo criou essa igreja? Não. E de onde elas vieram? Vou dizer agora para você, viu? De antemão, quero que fiquem sabendo todos que eu não sou filósofo, muito menos teólogo, muito menos ainda um historiador. Eu sou apenas um estudante da palavra de Deus, que busca a cada dia, estar mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Com minhas falhas, defeitos, com minhas fraquezas, mas tentando sempre buscar, a presença de Deus em minha vida, em minha família, em tudo que me cerca, viu, gente? Então, vamos lá, viu? Igrejas pentecostais. Pentecostais. De onde vem isso, Vem do Pentecostes. É uma celebração judaica e considerada uma das mais celebrações importantes no calendário cristão. É por meio dela que as pessoas celebram a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Isso está escrito em Atos, capítulo 2. É celebrada 50 dias depois do domingo de Páscoa. As igrejas pentecostais fazem alusão a este acontecimento como um batismo no Espírito Santo. Seria os primeiros frutos da colheita de uma grande parte de milhões de almas. As igrejas desse movimento moderno do pentecostalismo começou a surgir no século XX nos Estados Unidos. No Brasil apareceu mais ou menos em 1940. As igrejas pentecostais do Brasil, Mas de antemão já quero dizer aqui que os pentecostais apareceram assim a partir de Atos dos Apóstolos. Alguém muito inteligente leu Atos e viu que ali, nesse capítulo 2, tinha como criar uma religião. Eles, com o pensamento deles, imaginaram isso. E, infelizmente, vem confundindo a cabeça de muitos cristãos. Tá certo? As igrejas pentecostais chegaram no Brasil em 1940, mais ou menos, viu? Eu vou dizer aqui algumas igrejas que surgiram a partir desse movimento pentecostal, viu? No Brasil. Por exemplo, a Assembleia de Deus. Foi fundada em Belém do Pará por um sueco, tá certo? E um americano. Eles chegaram aqui mais ou menos em 1911, mas fundaram essa igreja, logo depois, com o nome de Assembleia de Deus. Mas tem uma observação nisso, viu? Antes eles frequentavam a Igreja Batista. Eles estavam lá, não gostaram muito e criaram a Assembleia de Deus. Não é assim? Igreja Metodista, fundada no Rio de Janeiro, em 1967, por John Wesley. Observação, ele antes era pastor anglicano. Ele estava lá, não gostou muito e criou a dele, Igreja Metodista, no Brasil, Igreja Quadrangular, fundou nos Estados Unidos em 1923. Lá não deu certo, chegaram para o Brasil em 1951. E quem fundou foi um americano por nome de Haroldo Williams. Certo? Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, fundada em 1956 em São Paulo por Manuel de Melo e Silva. Igreja Deus é Amor, em 1962 em São Paulo por Davi Miranda. Igreja Casa da Bênção foi fundada em Belo Horizonte em 1964 pelo casal de pastores Doriel de Oliveira e Ruth Brunali de Oliveira. Todas elas são igrejas pentecostais. Nesse movimento pentecostal apareceu os neopentecostais.
Alguns não gostaram dos pentecostais e criaram as igrejas neopentecostais. Ela é tirada do pentecostal. Este termo foi aplicado pela primeira vez na década de 1970 para as igrejas que adotaram muitas dessas doutrinas e práticas das igrejas pentecostais e do movimento carismático, mas não se tornaram aliados com alguns deles, né? Os neopentecostais pegaram um pouquinho aqui dos pentecostais, um pouquinho ali do nosso movimento da renovação católica carismática, né? E criaram os neopentecostais. Os fiéis neopentecostais acreditam na palavra pós-Bíblia, dos dons do Espírito Santo, incluindo falar em línguas, cura e profecia, batalhas espirituais com o demônio. Os pentecostais não gostam dos neopentecostais. Os irmãos pentecostais e neopentecostais não se dão bem. Ambos seguem suas próprias práticas, regras e doutrinas. Eles criaram entre si, né, suas regras, suas práticas religiosas e ensinam ao povo de acordo com o que eles pensam e acham. Agora eu vou falar aqui um pouco, né, de algumas igrejas neopentecostais. Viu? Vou começar com a mais conhecida de todas, é a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada em 1977 por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares, hoje conhecido como R.R. Soares, no Rio de Janeiro. Uma observação: ambos os dois antes frequentavam a igreja Casa da Bênção. Eles estavam lá, não gostaram muito e criaram a igreja deles. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada em 1980, quando eu nasci, criada por Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, no Rio de Janeiro. Observação: antes ele era pastor da Universal. Igreja Mundial da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998, em Sorocaba, em São Paulo, por o saudoso, o apóstolo Valdomiro Santiago. Observação: Valdomiro antes era bispo da Universal do Reino de Deus por 18 anos. Ele vê que o ramo lá é bom, disse: vou criar a minha, e a minha não vai ser universal, vai ser mundial, né? O nosso saudoso Valdomiro Santiago. Igreja Renascer em Cristo, fundada em 1986 em São Paulo pelo casal Estevão Hernandes e a bispa Sônia Hernandes. Observação: antes eram pastores da Igreja Cristã da Bíblia. Igreja Apostólica Fonte da Vida, fundada em 1994 em Goiânia, pelo casal César Augusto Machado de Souza e a bispa Rúbia Pinheiro Fernandes de Souza. Gente, isso é um pequeno resumo, viu? Sobre as igrejas pentecostais e as neopentecostais, né? Que foram criadas nos Estados Unidos. Por lá não vingou muito e eles caíram para as bandas de cá. E vem seduzindo muitos cristãos com o evangelho da prosperidade. O evangelho que eles pregam não é igual nem semelhante com o que Jesus Cristo pregou. Eles pregam uma doutrina criada por eles, prática deles, pensamentos deles, do jeito deles, né? Que eles dizem com todas as letras que Deus tem a obrigação de dar aos filhos dele bens que não são do céu, são bens materiais. E muitos caem nessa armadilha.
Entende, gente? A igreja fundada por Cristo, que já vem batendo, já vem lutando 2000 anos, a única instituição que ultrapassou 2 milênios é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus 16 em diante. Lá você encontra a grande profissão de fé de Pedro e a promessa de Jesus Cristo em cima dele. Esta é a igreja fundada por Cristo. Irmão, mas tem muita pedofilia, irmão, tem muito pá de rim, irmão. Não, ela tem de tudo. Tem de tudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela é a igreja santa e pecadora. É a igreja santa porque Jesus fundou, e pecadora porque nós, pessoas como eu e você, que estamos dentro dela. Por isso que ela é pecadora e ela tem suas limitações. Mas, como o próprio Cristo disse, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então fica, esse pequeno resumo das pentecostais, dos neopentecostais, desses movimentos criados tão longe nos Estados Unidos e tão novinho, a partir do século XX, que caiu de paraquedas em nosso Brasil e vem desviando muitos homens e mulheres do caminho de Deus. Creia nisso, verdade. Porque a doutrina pregada por eles é diferente da que Cristo nos ensina e quer que a gente viva. Tá certo? Então, eu peço humildemente que, se gostou, deixe o seu joinha, compartilha e vamos, meu irmão, se você tem dúvida, vamos estudar. Irmão, eu sou da igreja agora, Bola de Neve. Meu irmão, essa igreja começou aonde? Por quem? Cuidado. Cuidado com esse espaço muito largo que você está dando. Você pode cair no precipício. Quer um conselho? Volta para casa. Volta para casa. Vê? Volta para a igreja de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, muito obrigado por estar em nosso canal. Quem ainda não conhece, vai lá, se inscreve. Associação São Miguel Arcanjo. Ativa o seu sininho, deixa o seu joinha e vamos evangelizar, vamos anunciar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que muitas vezes não está nem presente, ele não pode nem entrar em certas igrejas. Amém? Fiquem todos com Deus e com a proteção de São Miguel Arcanjo. E até breve, se assim Deus, nosso Senhor, nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.